Pessoal, tudo bom? Bem, no vídeo anterior eu falei um pouco, sobre o que é o coaching e como que ele pode te ajudar na sua vida profissional, e também falei um pouco aí rapidamente sobre o workshop Carreira e Propósito em RH. Então, por falar em carreira, em propósito, hoje eu gostaria sim de compartilhar rapidamente com vocês um pouco da minha trajetória profissional e mostrar para vocês alguns pontos aí em que eu tive as minhas dificuldades, que eu também tive as minhas dúvidas e como que eu cheguei até aqui. Bom, eu costumo dizer que eu sempre trabalhei em RH, então eu não tenho uma outra experiência profissional em alguma área muito diferente de recursos humanos. E eu confesso para vocês, que a minha carreira não seguiu um planejamento. Então, quando eu tinha lá 18, 19 anos, eu não sentei e falei, não, eu vou trabalhar com recursos humanos. Não. Assim como a maioria das pessoas, eu fui deixando as coisas acontecerem, Então, eu comecei a trabalhar com 19 anos, era uma empresa bem pequenininha, comecei já praticamente de cara já a fazer folha de pagamento, a trabalhar com processos de DP. Aí logo em seguida eu comecei a faculdade, aí fui fazendo um estágio atrás do outro durante os 4 anos da faculdade e sempre focado na área de departamento pessoal e benefícios. Então eu gostava dessa dinâmica do DP. E aí eu decidi que era aquilo que eu queria fazer mesmo, era para essa área que eu iria trabalhar assim que eu me formasse, e foi o que aconteceu. Então eu terminei a faculdade em 2004, comecei a trabalhar na área de DP, com folha de pagamento, com todos esses processos de quem é da área conhece bem, e assim foi indo. Então até mais ou menos 2006, comecinho de 2007, eu ainda estava feliz trabalhando na área de departamento pessoal e benefícios, que é uma das sub-áreas de recursos humanos. Só que aí eu comecei a me sentir inquieta, eu queria conhecer mais sobre os outros processos de recursos humanos. Eu não queria ser uma especialista de folha de pagamento ou uma especialista em departamento pessoal. Queria trabalhar com treinamento, queria trabalhar com recrutamento e seleção, cargos e salários, enfim, conhecer como que o RH funcionava num todo. Só que isso demorou um pouco para eu conseguir sair, fazer essa mudança do DP e ir para o RH. E aí que eu falo que às vezes um pouco de planejamento não faz mal para ninguém. Eu não tinha um planejamento de carreira e eu não sabia como fazer exatamente essa transição. Quem trabalha nas empresas sabe que não é a coisa mais simples do mundo. Um dia você está trabalhando com a folha de pagamento e no outro dia você está lá fazendo recrutamento e seleção. O que eu fiz que estava ao meu alcance naquele momento? Eu fiz cursos. Então eu fiz curso para instrutor de treinamento, eu fiz curso de recrutamento e seleção, cargos e salários, para pelo menos mostrar para as empresas que eu tinha o interesse em adquirir conhecimento em outras áreas. E aí, ok, o ponto da virada, que eu costumo chamar, aconteceu em 2009, quando eu mudei de emprego e fui trabalhar em uma empresa que aí sim tinha um RH bem formatado, já tinha um pé assim no RH estratégico, alinhado com a empresa. O presidente valorizava bastante as ações de desenvolvimento. E aí foi bacana, porque aí eu não fiquei engessada só nos processos de folha de pagamento e de benefícios. Eu comecei a ter contato com os profissionais nas outras áreas, o que não tinha acontecido antes ainda, que eu ficava muito limitada só ao DP. E aí comecei a pegar umas dicas aqui, outras ali de como trabalhar com desenvolvimento, como entender um pouco mais de um processo de recrutamento e seleção. E aí, enquanto eu estava nessa empresa, trabalhava mais focada com treinamento, aí eu fui convidada a assumir uma posição em um cliente para trabalhar com remuneração. Isso foi em 2010.
E aí foi muito legal, porque remuneração, apesar de assustar um pouco o nome assim, né, remuneração, que envolve muita matemática, estatística, é uma área super gostosa de trabalhar. E aí eu tive uma das melhores equipes com que eu trabalhei até hoje. E de lá até 2015, até quando eu saí do meu último emprego, eu fiquei bastante focada com remuneração e benefícios. Então vocês percebem, até aqui, até começo do ano passado, não tinha assim uma linha muito lógica de planejamento de carreira. Por um lado, isso foi interessante, que me permitiu abraçar várias experiências diferentes, mas por outro lado, me deixou um pouco perdida, né? Sem saber muito bem em que rumo seguir. Quando eu saí da empresa no ano passado, e aí sim eu sentei para planejar o que eu ia fazer dali por diante, e um dos pontos que para mim ficou muito claro era que eu não queria mais trabalhar em empresa, eu queria seguir de maneira autônoma, desenvolvendo os meus projetos à minha maneira. Aí que eu sentei e fiz um planejamento, comecei a analisar o que eu realmente gostava, no que eu sou boa em fazer, né? Quais são os meus pontos fortes, quais eram os pontos em que eu precisava melhorar, as minhas oportunidades para me desenvolver enquanto profissional, para desenvolver os meus projetos, o que poderia me ameaçar, né? Então vocês estão percebendo, né? Pontos fortes, pontos de melhoria, oportunidades, ameaças. Isso é a famosa análise SWOT, que é muito usada nas empresas para traçar um planejamento estratégico. E aí eu parei e pensei, então por que a gente não pode, né, fazer uma análise SWOT da nossa vida pessoal também? E enquanto eu traçava esse meu planejamento, aí eu percebi que muito do que eu queria trabalhar era com pessoas, com desenvolvimento de pessoas. E foi então que eu decidi fazer a formação em coaching, que já era um desejo aí bem antigo. Fiz a formação e foi a melhor coisa que eu fiz para minha carreira dos últimos anos. Eu acho que foi uma escolha muito acertada. Eu me encontrei durante a formação, entendi que trabalhar com coaching, ajudar as pessoas a se desenvolver enquanto profissionais, ajudar as pessoas a encontrarem um propósito e a facilitar esse caminho de planejamento de carreira, é tudo o que eu quero fazer assim pro resto da vida, né? Ou pelo menos durante muitos e muitos anos aí pela frente. É isso o que eu quero fazer e é ajudar as pessoas a terem esse insight também, e talvez até mais rápido do que eu tive na minha vida, porque quem passa por esse processo de ter dúvidas sobre que rumo seguir, que caminho dentro da carreira escolhida, sabe que isso às vezes é doloroso, porque o trabalho é algo muito importante para a vida do ser humano, não só a questão do sustento, né, que é do trabalho que vem o nosso sustento, que vem o dinheiro para pagar as nossas contas, mas também uma questão de satisfação pessoal, porque quem trabalha com o que gosta, obviamente vai trabalhar mais feliz, vai fazer entregas muito melhores nas empresas ou para os clientes e obviamente vai ter um retorno financeiro mais interessante também. Então, o meu propósito é esse, é trabalhar para que as pessoas sejam mais felizes em suas carreiras e em seus trabalhos. Essa é a minha missão principal enquanto profissional como coach. Tem também o meu eixo para trabalhos com empresas como consultora de RH, e aí é uma missão parecida, né, que é ajudar as empresas a se tornarem lugares interessantes para essas pessoas trabalharem, né? Então, aliar o negócio da empresa, ajudar a empresa a se tornar um lugar interessante, tendo as pessoas certas para trabalhar ali dentro. Então, são duas missões
que a princípio parecem distintas, mas que no final elas acabam se encontrando. Então, para te ajudar um pouquinho, aí você deve estar pensando, né? Nossa, mas como é que eu descubro o propósito, o talento, o ponto forte? Eu vou deixar aqui no link, né, logo abaixo do vídeo, um atalho para vocês terem acesso a um PDF com essa análise estratégica pessoal, ou análise SWOT, como vocês preferirem. Essa é uma das ferramentas que eu vou aplicar durante o workshop Carreira e Propósito em RH. Espero que vocês consigam utilizar essa ferramenta. Depois eu quero saber o que vocês acharam, né? O que vocês sentiram na hora de parar para analisar seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, as oportunidades para a carreira de vocês e as ameaças que estão aí cercando a gente. As inscrições para o workshop continuam em aberto, então ainda temos vagas. Aproveitem, se inscrevam, vai ser muito legal, vai ser ótimo ter vocês lá durante esses 4 encontros para a gente poder discutir bastante aí sobre carreira, sobre propósito, talentos, enfim. E como vocês perceberam, eu tenho uma assistente, essa daí é a Janis Joplin. Eu ia tentar tirá-la, mas eu acho que ela deu um charme a mais aí pro vídeo. Gente, muito obrigada, até a próxima!